Na semana que passou, nós terminamos a parte que falava sobre o êxtase. Esse êxtase faz parte daquele capítulo que aborda a questão da emancipação da alma, saída do corpo. Quando nós vamos dormir ou quando estamos em uma reunião mediúnica ou em um transe mediúnico, acontece a saída do corpo, a saída da alma em relação ao corpo. E este capítulo 8º do segundo livro aborda os detalhes que Kardec realçou neste propósito de informar, porque é uma coisa que acontece com todo mundo. O espírito de todo mundo sai do corpo. Não há uma pessoa que não tenha essa faculdade. E a primeira forma de sair do corpo, Kardec começa estudando já no começo do capítulo, que é o sono. O sono e os sonhos. Através do sono e dos sonhos, nós deixamos a matéria. Quando vamos dormir, o corpo descansa, mas o espírito não precisa de repouso. Aí, o que acontece? Cada um tem uma experiência, cada um passa por uma situação, cada um depois volta no dia seguinte e se lembra e guarda detalhes, ou não se lembra, ou teve um sonho confuso, ou alguma coisa que acabou perturbando a mente, ou uma coisa misturada, aquele embaralhamento das ideias. Isso tudo, todos têm, e tem coisa para contar. Uma das coisas mais interessantes que quando você está estudando a doutrina espírita, você fica sempre falando assim, quem tem alguma pergunta, quem tem alguma coisa para falar, e as múmias ficam tudo assim. Mas você fala assim, quando nós vamos falar de sonho, nossa, todo mundo tem um sonho para contar. Aí fica até difícil, porque a pessoa quer que você conte, ela quer contar e quer que você interprete o sonho. O que é isso? Né? Então aí a outra vê que uma contou, ela já lembra que teve um sonho assim, parecido, de outro jeito, e aí ela quer contar o dela. Nossa, aí na hora de contar sonho, eles acham que isso aqui virou até a tenda do pai sonolento, porque todo mundo tem uma historinha para contar. E é bom que seja assim, porque isso é um atestado de que todos nós passamos uma parte preciosa da vida em uma dimensão invisível para o corpo físico, mas tão real que produz impressões em nossa mente, em nossa memória, que ficam gravadas. Há pessoas que têm sonhos que ela recorda de quando ela era criança. Ela pequena, ela tem sonhos que ficaram tão marcados que até hoje ela ainda conta e ela ainda se lembra. Então, esta emancipação da alma, este item sono e sonhos, ele é muito rico do ponto de vista da participação do interessado nessa detecção, nesse guardar. E Kardec então mostra como isso acontece. Por que isso acontece? Algumas dizem, eu não sonho colorido, meu sonho é tudo preto e branco. Outros falam, eu não sonho, eu não consigo sonhar, acho que eu não sonho porque eu não lembro de nada. E então ela confunde não se lembrar com não sonhar, que são coisas diferentes. Estas são temáticas que Kardec aborda. Depois, existem alguns fenômenos que acontecem e que esse sair do corpo explica, que é a pessoas que estão ainda encarnadas se verem durante o sono, se verem durante a vigília. É possível, sim, que pessoas que ainda estão em um processo de vida física se apresentem umas às outras em momentos específicos, que aqui nós já comentamos. Estas visitas entre as pessoas vivas, elas costumam ser mais comuns do que nós pensamos. Só que às vezes as pessoas estão distraídas, às vezes elas não se recordam, ou às vezes elas são tão claras que ela nem pensa que a pessoa é um espírito. Ela acha que é uma outra pessoa. E de repente, quando vai procurar, cadê? Sumiu. É claro que se ela conhecer a pessoa e souber que a pessoa está em outro lugar, ela vai ter essa convicção, não é? Depois tem a transmissão oculta do pensamento. Depois entramos na área do sonambulismo natural, sonambulismo provocado, sonambulismo magnético, que é a saída lúcida do espírito em relação à matéria, porque o sono é uma saída meio assim entorpecida. Como nós não temos o hábito de nos preparar para dormir, nosso espírito, quando sai do corpo, não está com a disciplina
para registrar todas as suas experiências e, quando voltar ao corpo, transferir aquele arquivo sutil para o disco rígido, que é o cérebro. A nossa memória de arquivamento na mente, ela tem o seu correspondente no corpo físico, que é o cérebro. E essa correlação, quando não há um preparo adequado, essa correlação sofre as interferências, as turbulências de um cérebro denso, que para ser impresso nas perspectivas do espírito em relação a ele, precisa estar o mais possível elevado, em uma dimensão vibratória muito, muito superior ao normal. Então nós esclarecemos durante este tema vários itens de como a gente se prepara para dormir melhor e conseguirmos recuperar, depois que chega a hora de acordar, não é? Aquelas informações que ficaram na mente do espírito. Daí, do sonambulismo, que é o sono já vivenciado de forma lúcida, seja ele natural, seja ele magnético, porque o sonambulismo natural é aquele que a pessoa, sem precisar de nenhuma circunstância indutora, ele acontece, vai dormir e aí sai do corpo na hora do sono. Mas existem pessoas que possuem essa percepção mediúnica, conhecida como sonambulismo magnético, ou seja, através da ação magnética, aquela pessoa pode ser colocada em um estado de sonambulismo, ou seja, de saída do corpo. Kardec vai estudando, como nós já fizemos, e na última semana nós terminamos a parte que falava do êxtase, que é o sonambulismo mais profundo. É a mesma saída do corpo lúcida, só que a capacidade de apreensão destas ideias, destas realidades do mundo invisível, ela é mais completa. E também é menos sujeita às turbulências, apesar de ainda existirem em função da ligação da alma com a matéria densa. Kardec estuda isso também. Bom, depois que nós terminamos, agora vamos começar, como o Tomé, nosso companheiro, que ficou na semana passada incumbido de lembrar, não é? Qual é o tema de hoje, não é Tomé. Por óbvios motivos, o Tomé vai dizer qual é o tema. É a dupla vista. Vai ver, eu quero ver, só acredito vendo. Né? São Tomé. Nosso querido Tomé, que não é assim, Tomé é muito generoso, mas o nome nos lembra a postura do santo, não é? Eu só vou acreditar se eu for lá e puser o dedão na ferida, porque é a capacidade de ver pessoalmente. Naturalmente, isso não tem nada a ver, a segunda vista, não tem nada a ver com a... Foi apenas a coincidência da lembrança do nome e do tema. Nós vimos que, tanto no sonambulismo quanto no êxtase, e em alguns casos, no sono, o sono que nós temos todos os dias, nós começamos a enxergar outras realidades. No sono, esse registro é truncado, é um registro não tão detalhado. No sonambulismo, esse registro da visualização do que acontece do outro lado já é bem mais nítido. No êxtase, então, ele é mais claro, mais profundo. Havia uma definição a esse respeito, em que os que estudavam o magnetismo, observando esta função da visão, discutiam desde antigamente, porque isso não é novo, o processo mediúnico não tem nada a ver com a doutrina espírita. Espiritismo não é mediunismo, entendamos isso. A mediunidade é uma característica natural fornecida ao ser pelo organismo. Desde que você tenha um organismo vivo e esteja tomando conta dele, você poderá ter percepções que são chamadas de mediúnicas. Mas isso não quer dizer que você seja espírita. Mediunidade e espiritismo não são necessariamente partes da mesma coisa. Há pessoas que são médiuns sem nunca terem ido e não quererem ir a um centro espírita. Até porque querem fazer com a mediunidade aquilo que na doutrina espírita é ensinado que não se deve fazer.
Mas o fenômeno mediúnico é incontestável. E ao longo da história humana, esta capacidade de enxergar o outro lado daquilo que os homens normais somente viam, sempre criou ou intrigou as pessoas. Nós observamos, por exemplo, na tribo. As tribos primitivas, elas tinham o guerreiro, não é? O líder. Aquele que enfrentava os animais, aquele que matava o bicho mais forte, aquele que decidia sobre a justiça entre os membros, aquele que dizia o que era adequado se fazer, para onde que eles iam caçar, que estabelecia certos padrões de conduta. Mas este não era o único que estava lá responsável pelo grupo. Às vezes, mais do que ele, havia aquele que era o responsável pelo intercâmbio com o mundo invisível, chamado de, no nosso nível silvícola, né, da nossa terra, tinha o cacique e ao lado dele o pajé. O pajé tinha uma função, muitas vezes, muito mais profunda do que a do cacique. Ainda que não houvesse um conflito entre eles geralmente trabalhavam de uma forma harmônica. O pajé era o responsável pelo processo de cura, de tratamento. Imaginar que os médicos de hoje são os pajés de branco, né? É algo inapropriado em função do que eles conseguiram construir na cultura da medicina, mas é muito apropriado do ponto de vista do que significa a sua ligação com o ser divino, a sua potencialidade de ajudar outro a encontrar a melhora. Então os pajés, eles entravam em contato com as forças da natureza, eles buscavam plantas que usavam para tratar de certas enfermidades dos outros. Ninguém que ficava com um problema de saúde ia procurar o cacique. Todo mundo ia procurar o pajé. Até o próprio cacique. E então, em muitas cerimônias, eram invocados os deuses da floresta, e quem tinha este contato com eles era o pajé. E o cacique ficava submetido àquilo que o sacerdote interpretaria das respostas obtidas do mundo invisível. Então, se desde os indígenas, e não só no nosso país, coisa que data de 500 anos para 600, não chega a 600 anos, mas que nós encontramos desde os caldeus, os babilônicos, os assírios, os egípcios, todos estes tinham esse mesmo procedimento. No Egito havia uma disputa, e aí havia uma disputa acirrada entre a devoção que o povo prestava aos deuses, que eram representados na terra pelos sacerdotes, e a obediência que deviam ao faraó. Havia uma disputa, inclusive, entre o poder do faraó e o poder dos deuses, representados pelos sacerdotes. Os sacerdotes, eles faziam as cerimônias nos diversos templos, e as pessoas do povo iam até esses templos. E quando pediam alguma coisa, tinham que pagar as coisas para obtê-las ou para contribuir com as cerimônias, deixavam o dinheiro delas no templo. Então, os templos principais, eles iam engordando seus cofres, competindo inclusive com a riqueza do faraó. E o Espírito Lúcio relata isso em um livro muito bonito, que eu posso dizer isso porque foi ele que escreveu, mesmo que tenha sido por meu intermédio, que são histórias diferentes daquelas que na sequência ele foi escrevendo, mas que relata a epopeia de um dos mais importantes e revolucionários faraós. O título do livro é Os Rochedos São de Areia, e ali ele vai relatando a disputa que havia entre Akenaton, que era o novo faraó, e os sacerdotes do culto de Amon, que era um dos cultos mais poderosos do Egito.
Como eram os mais poderosos, eles eram os mais ricos, e isso enfrentava o poder do governante. O faraó, então, resolve acabar com os deuses antigos do Egito. Determina que se fechem todos os templos e adota um único Deus. E eu digo que ele foi importante porque foi o primeiro na civilização humana, no Ocidente, a assumir, ainda que de uma forma figurada, a assumir um único Deus como responsável por toda a nação. Ele muda a capital, constrói a Marna, também nas margens do Nilo, mais ao norte de Tebas, e para lá transfere toda a corte. Os sacerdotes que eram de Amon, obviamente, agora não podem mais cultuar Amon. E ele faz isso, inclusive, para enfrentá-los. Confisca os bens, porque ele não conseguiria governar com o tamanho do poderio sacerdotal. Ao instalar um único Deus, ele quer quebrar também a espinha dorsal desses apaniguados sacerdotes que utilizavam-se da sua ligação com a divindade para governar os que iam aos templos. Na verdade, quem governava, em certa medida, não era o faraó. E era por isso, esse era um dos motivos que também se tentava divinizar o faraó. Fazer com que ele fosse também considerado um deus. Coisa que os romanos depois também fizeram. Coisa que os gregos, logo a seguir, também fizeram. Poucas pessoas na história se recordam, mas que existiu dinastia no Egito chamada macedônica. O primeiro faraó com essa definição foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que foi a um oásis que até hoje existe, bem ao oriente, quase chegando na Líbia, na divisa do Egito com a Líbia, e lá consultou este oráculo, e o oráculo teria dito que ele era filho do Deus que dava divindade aos sacerdotes, aos ungidos para o posto de Faraó. Como ele era o governante, como ele era o conquistador, o poderoso, instaurou-se a dinastia macedônica, que era nascida deste domínio grego sobre o Egito, e que quando Alexandre morre 10 anos depois, é atribuída a Ptolomeu, um dos seus generais. O Império Macedônico é dividido em 4 partes, uma delas fica com Ptolomeu, a outra fica com Cassandro, a outra fica com Lisandro, tem mais um terceiro aí que eu não lembro o nome. E Ptolomeu, então, começa a dar continuidade à dinastia, até chegar ao Ptolomeu 14 ou 15, que é o pai da Cleópatra. Cleópatra, por fim, é a última da dinastia macedônica, que governa o Egito. Então, você vê que esses governantes estavam vinculados às deidades, para que o povo os aceitasse. E eles se misturavam com certos sacerdotes, como fez Atom, Tutankhaton. Nós conhecemos a tumba de Tutankhamon, mas Tutankhamon foi filho de Akhenaton. Akhenaton tinha um outro nome, que homenageava o deus Amon, mas ele muda o seu nome para Akhenaton, porque Aton é o deus que ele elegeu para governar o Egito. O disco solar que nasce entre 2 montanhas, que corresponde ao hieroglifo de Aton. Ele então toma o sol como representante dos deuses
do único Deus do Egito, e do sol, vocês encontrarão isso esculpido nas inúmeras estelas, nas inúmeras paredes do sol. O sol envia raios que terminam em mãozinhas. Na ponta de cada raio existe uma mãozinha, que oferece bênçãos como se fossem presentes aos que estão na terra, representando com isso essa ligação da bondade solar com aqueles que estão dependendo dela. Mas o que acontece é que quando ele tem os seus filhos, ele dá os nomes adequados, com base em Atom. E isso faz com que o filho dele, que depois vai sucedê-lo, o sobrevivente, se chame Tutankhaton, que tem uma meia-irmã que se chama Ankhesenaton, que é a sua esposa, vai se casar com ele. Mas quando o reino de Akhenaton se esvai, porque como ele já não era mais um faraó agressivo, um faraó guerreiro, um faraó que invadia e exigia tributos, os estados distantes que pertenciam ao Egito começam a se rebelar, porque detectam que o rei é fraco. Então param de fazer pagamentos, o exército não está sendo treinado para invadir, então perdem as forças, se desestruturam, e os sacerdotes de Amon, que nunca se desmantelaram, apesar de fazerem de conta que aceitavam Atom, os sacerdotes de Amon se reestruturam e dão um golpe, vamos dizer assim. Conseguem, quando o faraó morre, influir de tal forma que o novo sucessor, aí com uma idade bem pequena, dependendo de um governante, que geralmente era o velho condutor dos exércitos, aquele que era o braço direito do faraó, e que está lá tentando ser o sucessor do faraó, porque aí vem as guerras de poder, não é? Ele se coloca como o potencial sucessor, e para que isso possa ser aceito pelo povo, promete retomar os velhos deuses, o culto dos velhos deuses. Porque todo o povo egípcio cultuava Ra, muito pouco, mas Amon e outros que faziam parte das deidades. Mas quando o imperador, ou faraó, Atom, o Akhenaton, proíbe tudo isso, todo mundo fica assim meio sem pai nem mãe, né? Toda a família acreditava naquele Deus e agora o faraó diz que não pode mais, tem todo mundo que começar a cultuar o sol. Quer dizer, você até vai na missa, mas você continua, né, pensando na encruzilhada. Né? Isso aconteceu no Brasil, na época da escravidão. Os negros vieram para cá à força e carregavam sua cultura religiosa, mas tinham que ir na missa, porque aqui a religião era católica, então obrigavam que ele tivesse a culto católico. Então tudo bem, o que a gente faz? A gente vai na missa, mas a gente põe os nossos orixá com os nomes tudo do santo, dos católicos, assim dá para a gente fazer as duas coisas juntas. Então quando o faraó morreu, deixando esse filho pequeno sob o tutelado do chefe militar, esse chefe militar, tentando dar um golpe para assumir a liderança, ele não pode matar o filho do faraó, mas ele promete restaurar os deuses antigos. E ele muda o governo, muda a capital de volta para Tebas, abandonam Amarna, que ficava no meio do nada, tudo lá era difícil, só se construía lá com barro, porque não tinha pedra para fazer nenhuma edificação grandiosa. Então isso foi sendo derrubado, destruído. Eles destroem o máximo que podem das referências a Akhenaton, tiram o nome dele das diversas pedras, dos diversos monumentos, e o seu filho assume agora o nome de Tutankhamon. Tutankhamon. Não mais Tutankhaton, como era.
E a sua esposa, a sua meia-irmã, Anque-Senaton, se volta novamente, ou volta a chamar-se Anque-Senamon. Amon novamente no fim do seu nome. Tal era a importância da relação com os deuses na história da hierarquia do poder humano. E isso não muda, isso vai. Até que acontece, e isso em todas as civilizações foi assim. Até que acontece, para chegar mais perto, e a gente pular uma boa parte dessa história, um dos fatos mais marcantes dessa dependência, que foi a ruptura da hierarquia religiosa na ligação de todos os imperadores e reis da Europa ao Vaticano, a Roma. Quando Roma instaurou-se, e nós vamos ver que no reinado de Constantino o Grande acontece essa primeira combinação, ainda que os faraós, os imperadores anteriores já estivessem respeitando mais os cristãos, no 3º século, Constantino I está jovem ainda, tendo que suceder e tendo que pleitear para si o poder geral sobre todo o Império Romano. Seu pai havia morrido, havia um outro general de bastante conhecimento, bastante realce, bastante importância no exército, que se chamava Maxêncio, e que solicitava, ele mesmo disputava a primazia de ser o imperador. Então, prepara-se uma guerra entre Constantino, que tem aí 26, 27 anos, e o general Maxêncio. Constantino lidera uma boa parte de legiões romanas e Maxêncio vem com as outras. Então, o encontro entre eles vai acontecer em Roma, na sede do império. Quem prevalecer sobre Roma, prevalece sobre o império. E Maxêncio está do outro lado do rio Tibre, naquilo que hoje nós conhecemos como Trastevere, depois do Tevere, e Constantino, com o seu exército, está antes desse importante fluxo que mudou Roma. Roma era uma de um lado e outra do outro. Mas o que acontece é que um dia antes da batalha entre os dois exércitos, que para acontecer eles teriam que cruzar a chamada, conhecida então Ponte Milvio, os guerreiros de Constantino, que não era religioso, que não tinha religião nenhuma, apesar da sua mãe, Helena, ser muito religiosa, já ser cristã, Helena, mãe de Constantino o Grande, já era cristã. Constantino não era nada. Então o que acontece é que os soldados durante o dia olham para o céu, os soldados de Constantino identificam um sinal estranho no céu. Eles não sabem dizer o que, mas no meio das nuvens aparece uma coisa luminosa que eles todos veem e que chamam o imperador, o ainda não imperador, o pleiteante, para ver aquilo, e eles identificam no céu o sinal de uma cruz. Uma cruz luminosa. Eles ficam achando aquilo muito estranho. Constantino, entretanto, não se deixa levar, é um soldado, ele não pode funcionar pela crendice dos seus homens. Mas no dia seguinte eles vão estar em batalha. Quando vai dormir, Constantino tem um sonho. Neste sonho, um anjo lhe aparece segurando a cruz, aquele mesmo símbolo que eles tinham visto no dia anterior. E essa cruz, ele vê no sonho, e o anjo diz a ele: com este sinal vencerás. E se você pegar moedas, inclusive brasileiras, do século XVII, também portuguesas, e buscar no reverso da moeda o brasão, você vai ler em volta: in hoc
signo vintes. Enoque signo vintes é: com este sinal vencerás. Isto foi muito marcante na história depois. Porque ele tem este sonho e isso fica tão impregnado, essa visão é tão assim, marcante para Constantino, que já no amanhecer ia começar a decidir o destino, e nós estamos falando do século III, 300 e alguma coisa, depois de Cristo, ele ao acordar, levanta-se determinado, já que viu um anjo dizendo para ele que com aquele símbolo ele ia vencer, ele manda pintar o símbolo da cruz em todos os uniformes, em todos os estandartes, em todos os escudos, que o exército dele fosse usar na batalha. Tudo fica pintado com a cruz, do jeito que deu. Seja com sangue, com barro, seja o que desse para fazer. Então, logo que amanhece, Maxêncio manda o exército dele à frente, passar pela ponte para atacar o exército de Constantino, que está a postos agora com todos os estandartes marcados pela cruz. E então se dá um fenômeno próprio da divindade e da sabedoria superior. Os soldados de Maxêncio, grande parte deles, já havia tido contato com o cristianismo. Frequentavam e já tinham pessoas, como até a própria mãe do Constantino já era cristã, mas não podiam exercer o cristianismo porque era proibido pelo Estado, o Estado não autorizava. Eles estavam guerreando como soldados de Maxêncio, o general que ia levá-los a tomar o poder romano. Mas quando eles veem o exército do seu inimigo carregando o estandarte da cruz, que eles acreditam, todos eles bandeiam, abandonam Maxêncio. Falei, eu não vou lutar contra a crença que eu tenho e que eu não posso exercer, porque os imperadores não deixam. Agora aquele exército lá está com a cruz, nós vamos tudo para lá. E largaram Maxêncio na mão. E é claro, de repente, não precisaram dar nenhum tiro, até porque na época não tinha tiro. As escaramuças foram muito menores e quando Maxêncio vê seu exército indo embora, ou boa parte dos seus soldados fugindo para se agregar ao exército do inimigo, entre aspas, vejam só, a divindade, a crença e o governo material das coisas. Os soldados, os que matam, os que trucidam, nessa hora não estão nem aí se a crença deles falava que não podiam matar. Mas quando eles veem o símbolo da fé estampado no outro exército, não é que o Constantino era melhor, não era que o Constantino ia pagar um soldo mais vantajoso, não é que eles iam ter alguma promessa de promoção, não, eles queriam estar do lado da cruz que eles acreditavam. Constantino que se dane. Mas se ele teve coragem de botar a cruz lá como símbolo, eu vou estar naquele exército, porque é a cruz que eu quero. Aí então Maxêncio, vendo que está fraco, começa a fugir de Constantino. A ponte Mílvio desaba, não se sabe se porque foi solapada ou porque de tanta gente em cima, de um lado e para o outro, ela não aguentou o peso, e Maxêncio cai com toda a sua armadura no rio Tibre, onde ele morre afogado. Constantino manda resgatar o corpo de Maxêncio, mesmo morto, e o decapita. E anda por Roma para mostrar o resultado daqueles que estavam contra ele. E foi então que, por causa disso, tendo tido essa vitória, e aí vem, com este signo, vencerás? Por que vencerás? Não é porque ele ia ter mais poder, as suas lanças iam acertar mais o inimigo, não. É porque o próprio inimigo era composto de gente cristã, que a hora que viu o símbolo, poxa, eu vou me juntar àquele exército, não é esse aqui. Eu estou do lado errado. Ele então proclama um édito ou um edito. E a partir daí, ele dá liberdade aos cristãos para professarem a sua crença. Desde então, ele é considerado o líder dessa religião. Vejam só, o imperador também é o que manda na igreja. Mas passa-se o tempo e atribui-se ao bispo de Roma a primazia sobre os demais bispos dos outros lugares. Aquelas pequenas comunidades agora podem exercer a fé
à luz do dia, então elas se estruturam, quem que é o líder, o seu fulano era o dono da casinha que a gente rezava, ele vai ser o nosso representante, aí um apoiava o outro, formava uma comunidade maior, aí elegiam alguém que era muito santificado pelos seus bons exemplos, se tornava esse o bispo de tal cidade, o bispo da outra cidade, até que reconheceram a necessidade de se estruturar, pegaram o bispo de Roma, que era a capital do império, e o colocaram como principal. Fundaram então um núcleo hierárquico com a finalidade de governar essa expansão religiosa. E aí o que aconteceu foi o que nós conhecemos. Já não há mais as perseguições, já não há mais aqueles padrões de assassinato em massa, de devorarem os que tinham a fé cristã na boca das feras. E eles começam então a multiplicar-se. Agora começam a querer ampliar a sua fé para os que não eram cristãos. Agora é o contrário, agora são os cristãos que começam a policiar a vida dos outros e a impregnar os outros com esse idealismo desse Jesus poderoso. Imagina, tão poderoso que fez o exército de Constantino vencer a batalha. Bem, isso gerou então uma hierarquização da crença. E, naturalmente, o poderio romano, o poderio do Vaticano, o poderio religioso, se tornou referência para todos os outros que seguiam o cristianismo, porque foi se espalhando. O cristianismo foi ganhando as fronteiras do exército romano, do Império Romano, e foi se ampliando, foi chegando na Europa, foi chegando na Espanha, na parte mais ocidental, depois a França, depois a Inglaterra, foi se expandindo pelo próprio Império. Aí o que acontece? Chega o momento em que o Império Romano cai no Ocidente. 450, 480 depois de Cristo, o Império Romano, Constantino I já está no fim do Império Romano. O Império Romano do Ocidente cai, mas se mantém o Império Romano do Oriente. Quando há a separação entre Honório e Arcádio, o Império Romano do Oriente continua. Ele vai continuar por quase mais 1000 anos. Ele vai se estender até 1000 e um pouquinho lá para frente. Daí, o que nós vamos encontrar? Os estados não eram como são hoje. Já havia lugares específicos, separados. E eles começaram a construir os seus próprios reis. Os seus reis eram eleitos, ou eram aqueles líderes militares que lutavam agora já na Idade Média contra invasões estrangeiras. Já não tem mais o Império Romano do Ocidente para protegê-los. Roma já não existe mais. Os bárbaros invadiram e aquilo lá foi uma confusão. Então, os ricos tinham os castelos e os castelos eram usados como proteção daquelas comunidades. Nós vamos encontrar uma feudalização, uma quebra daquele padrão que todos hoje nós podemos sentir, de você tem uma nação, você tem um território, você tem uma língua, você tem um governante, que você cumpre as leis. Naquela época já não era mais isso. Quando Roma caiu, a única instituição que estava hierarquizada adequadamente para manter uma liderança era a igreja. Não existia outra. Só a igreja tinha toda uma estrutura de hierarquia entre aquele que manda e aqueles que obedecem, e que então conseguiu manter um equilíbrio e conseguiu resgatar, e esse é um dos papéis fundamentais da igreja nesta época, a cultura. Porque todos os livros que existiam eram propriedade dos clérigos. Eles recolhiam e guardavam nos seus mosteiros, com a desculpa de que eles iam estudar. Então, aquilo fazia parte de um poder superior, governando a vida física. E ao lado daquilo tinha o dono do castelo, que queria dar ao seu povo também essa segurança espiritual, e que dependia da aprovação do chefe religioso. O chefe religioso mandado pela igreja. E é desta época, ou deste período, em que o imperador desses
reinos, chamado de rei, imperador, governante, seja lá o nome que tivesse, tinha que ser ungido pelo sacerdote. Porque o sacerdote é o que mantinha ligação exclusiva com as forças superiores. E assim, nós encontramos, nos grandes momentos da sucessão de reinados, os bispos e até os papas encarregados de coroar aqueles que estavam sendo colocados, como a dizer, ele foi posto aqui e Deus o está confirmando. Então, o povo pode obedecê-lo. Há a unção superior que eu, sacerdote, estou dando, porque sou o representante, para que o povo possa entender que está sendo governado por alguém escolhido por Deus, que era, desde antigamente, a forma das pessoas aceitarem uma submissão. Ele é o escolhido por Deus. Os faraós, os reinos antigos, têm toda esta poética por detrás. Só que acontece uma coisa. Os reinos começam a prosperar e se tornam reinos maiores. Os estados vassalos, as cidades-estado vão se unindo e vão criando reinos maiores por afinidades culturais. E todos eles precisam do beneplácito da igreja para ungir o rei. E a igreja então sabe que se ela não ungir o rei, o povo não o obedece. E como é que um rei governa se o povo não o obedece? Como é que um rei que está diante de um povo que acha que ele foi ungido de Deus pode exercer esse poder se a igreja, se o sacerdote diz, não, ele é do capeta? Com este poder, o que a igreja passou a fazer? Cobrar dos que eram os potenciais sucessores uma bula, um tributo, que o futuro rei tinha que pagar para Roma abençoá-lo. E que obviamente não era pequeno. Não estamos falando isso para criticar a igreja, não. Isso faz parte da história humana. Isso faz parte de como isso foi sendo desenvolvido. Como a igreja esteve envolvida na Guerra das Cruzadas, as cruzadas para libertar lá no Oriente a Terra Santa, ela gastou tudo o que tinha e muito mais. Então ela se viu ainda mais obrigada a reabastecer-se de recursos. Passou a cobrar, passou a vender as indulgências. Indulgência, vocês sabem, era para você ser perdoado, você pagava. E havia uma tabela, quanto é que cada um dos pecados custava. E se você pagasse, seus pecados eram perdoados. Porque a igreja queria o dinheiro, porque ela precisava continuar fazendo a guerra lá para libertar a Terra Santa. Com esta estrutura, nós chegamos a um momento interessante. O rei, um rei da Germânia vai ser ungido, foi escolhido e vai imperar sobre os germanos. Só que Roma, para que possa fazer o abençoar do futuro rei germânico, que era notadamente composto de católicos, da crença religiosa católica, exige o pagamento do tributo para fazer a unção. O rei, que estava com os seus problemas bastante grandes, inclusive por falta de dinheiro, se recusa a pagar. E então, o Papa diz que também não vai ungí-lo. E está esperando que esta argumentação e contra-argumentação seja suficiente para o rei enfiar a violinha dele no saco, dizer, bom, se o Papa não me ungir, o povo não vai me obedecer, eu vou ter que dar um jeito, vou procurar um agiota, vou procurar um doleiro, eu vou atrás de algum político para ver se eu consigo, né, um dinheirinho para eu pagar lá o que o Papa está pedindo. Não, ele não fez isso.
ele invade com o seu exército a Itália para ir prender o Papa. Aí o Papa foge de Roma para a França. E lá ele fica um bom tempo. E a igreja tem uma história em que há 2 papas simultâneos governando a igreja. Um em Avignon e outro em Roma. Ou em algum lugar que fosse compatível com os interesses do rei da Alemanha. Ainda não era Alemanha, tá? É do nome que ele tinha na época. E é esse mesmo processo que faz com que esta revolta encontre eco no povo. É o período de Martinho Lutero. Porque Lutero, que era católico, ele se indispõe contra os excessos das cobranças, da venda das indulgências que Roma estava propondo, estava fazendo. Ele não acreditava que isso fosse cristão, que fosse digno do evangelho. Então Lutero escreve, e ele que era bispo de uma determinada localidade, e ele afixa na porta da sua igreja um rol de condutas, de comportamentos que ele considera inadequados. É um protesto contra Roma. Imagina. Isso era inconcebível. Então, como ele vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser excomungado e assassinado, porque onde já se viu, todos os poderosos não gostam de ser contestados, mesmo que tenham batina, mesmo que usem uniformes religiosos. O rei da região da Germânia prepara uma ação de resgate. E é daí que surge a palavra emboscada. Eles vão transferir o padre rebelde, mas tem que passar por um bosque. Então o rei, juntamente com seu alto comando militar, cria uma situação em que no bosque eles resgatem o sacerdote e o levem para a Alemanha, protegendo-o. Como eles já estavam contra Roma e o padre estava exatamente fazendo a mesma coisa, ele é protegido pelo imperador dos germânicos. E aí o Papa não pode matá-lo. E como há um antagonismo entre a Itália, defensora dessas condutas, e o imperador germânico, com o apoio desse padre, que era católico e agora está protestando contra a igreja, então esta combinação de interesses faz nascer o movimento chamado protestantismo. Tudo por causa da divisão entre o poder secular e o poder celeste. A influência de quem manda pelo poder físico e a dependência da força espiritual naqueles que teriam que exercê-la de forma límpida, mas que davam um jeitinho. Não é, portanto, de agora que esse problema acontece. Mas isso demonstra o quê? Que o processo mediúnico e o processo espiritual vêm acompanhando o ser humano desde quando o ser humano é ser humano. Gerando todas estas questões que fazem com que alguns enxerguem o que outros não veem. Alguns tenham acesso a informações ocultas que a maioria não tem. Às vezes os reis não sabiam o que estava se passando e precisavam de conselheiros ou adivinhos que liam os augúrios, que liam a sorte. Isso é antiquíssimo. Daí, essa questão da chamada segunda vista, não ser uma questão da doutrina espírita, é uma questão da natureza humana e que sempre acompanhou os homens da Taba até os mais altos círculos dos reinos mais desenvolvidos que o homem conhece.
essa mistura entre o visível e o invisível. Portanto, aquilo que se chama de segunda vista era exatamente o potencial de alguns de ver aquilo que não estava na visão da maioria. E leva Kardec, depois de outros também terem usado essa expressão segunda vista, a perguntar o que são esses fenômenos. Este enxergar mais do que os outros, este ver, às vezes, de olho fechado, este ter acesso a informações que a maior parte não tem. Isso é normal? Isso é uma invenção? Então ele faz a pergunta 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Essa relação existe entre o que você vê em sonho, o que você vê no sonambulismo e o que os outros chamavam de segunda vista? Ou tem alguma diferença? Quem tem alguma opinião aí, levanta a mão. Ninguém tem opinião, mas porque está frio. Eles não querem passar frio debaixo do braço, por isso eles não levantam a mão. Até porque também, o tanto que eu falei aqui, para mais que um homem da cobra, todo mundo já leu a resposta, né? Até o Ricardo. Até o Ricardão já ficou lá, todo lendo a resposta. Tudo isso, dizem os espíritos, não é senão uma mesma coisa. A capacidade de enxergar do lado de lá, sob o nome de sonho, sonambulismo. O que tu chamas de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. O corpo não precisa estar adormecido para que a pessoa consiga visualizar, vislumbrar, desvelar alguma coisa do mundo invisível. Nós já vimos isso também. Basta um momento de relaxamento para que ele possa acessar algumas dessas realidades do mundo invisível. A segunda vista o nome segunda vista, se atribui à visão da alma, à visão do espírito. Não é uma segunda vista do corpo, de carne. É o potencial de enxergar que o espírito tem. E que, por exemplo, uma pessoa cega, fisicamente cega, pode enxergar através deste potencial de segunda visão. Certo? Então, não há diferença. O princípio é o mesmo. É a alma que está enxergando. Porque ninguém nunca pensou nisso, não é? Mas quando você está dormindo, como é que você enxerga? Porque quando você vai para o lado de lá e sonha, você está enxergando. Ou você sonha que você está tateando. Assim, ó. Acho que isso aqui é um hambúrguer. Um hambúrguer. Deixa eu ver se está macio. Você não... No sonho, você não está cego. Não é? Você está observando coisas, está vendo. Ué, mas se você pensar que seu corpo está de olho fechado, como é que você está enxergando? Nunca tinha pensado nisso, né? É. Essa é a visão do espírito. Ou seja, o corpo físico, e isso se dá com todos os nossos centros de percepção. A matéria é algo tão denso, tão mais difícil, tão pesada no movimento vibratório, que as faculdades da alma, que são muito, muito amplas, para que elas possam estruturar-se naquilo que é fundamental para a convivência, elas precisam estar concentradas em núcleos hormonais, organizacionais, núcleos que funcionam especificamente para aquela função. Então, o espírito enxerga, e ele não tem necessidade de olho, porque ele enxerga por toda a sua estrutura. Mas como ele vai renascer, o corpo não funciona assim. A nossa dimensão física não permite, não tem essa sensibilidade porque ela é grosseira. Então o que precisaram fazer? Desenvolveram um organismo onde o centro da visão pudesse ser colocado em um ponto
e a sua construção cerebral de tal forma fosse perfeita, a fim de que, se no mundo espiritual a alma vê por toda parte, no corpo físico ela precisa do olho. Este olho, ele vai converter o fenômeno das imagens em impulsos elétricos. Tudo aquilo que nós temos, para vocês verem como há uma dificuldade em criar essa condensação para o espírito, precisa ser convertido em impulso elétrico, que atinge o centro da percepção e que se transfere para o conhecimento da alma. Então, o impulso elétrico, auditivo, a vibração faz a matéria se mover. Essa matéria se move através do tímpano, do estribo, da bigorna, daqueles ossinhos lá, né? Comunica-se aos centros do cérebro que convertem aquelas vibrações em impulsos elétricos. Esta potencialidade vai acontecer também nas outras áreas. A gustação, o olfato. O olfato, principalmente, ele é o mais primitivo, se não me engano, de todos os centros de sensação. Tanto que todos os animais dependem do olfato para encontrar o alimento, para fazer a procriação. Tudo na natureza está modelado para que os chamados feromônios indiquem às partes envolvidas o que significa aquele sinal. Como é que os animais demarcam seus territórios? Põe uma bandeirinha. O cachorro vai lá, esse território é minha casa, aqui eu vou pôr a minha bandeirinha, uau, 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 já lati, é meu. Não. Ele vai lá e faz xixi. Ele urina. A urina dele tem o cheiro dele. Alguns outros animais demarcam território com fezes. Outros demarcam o território com algumas glândulas que eles espalham quando roçam nos lugares. E então os outros que chegam sentem o cheirinho que não é costumeiro. Ih, aqui já tem gente nesse pedaço aqui. O que eu vou fazer? Ou eu enfrento o dono, ou eu vou procurar um outro que não tem ainda proprietário. Então tudo com base no quê? No cheiro. Então o nosso olfato, ele é muito menor, como ser humano, do que o olfato de qualquer cachorro. Nosso ouvido escuta 40 mil vezes menos do que qualquer animal é capaz de ouvir. Cão, gato. Vocês já viram aquele desenho, né, que o cara apita um apito que ninguém escuta. E a cachorrada toda vem alucinada. Porque os cachorros estão escutando, mas ninguém está escutando porque é um som tão alto que o nosso ouvido não é capaz de ouvir. Mas o cachorro, ele escuta, os animais escutam. A visualização do campo também, que nós identificamos, é mínima em relação ao dos animais. Mas o olfato é ainda muito mais cruel em relação ao que nós conseguimos detectar e que os animais cheiram. Um tubarão é capaz de sentir o cheiro do sangue, de uma gota de sangue, num raio de 100 quilômetros de distância, dissolvido no oceano. Imagina, como é que isso funciona? Parece homeopatia. É mais assim profundo do que homeopatia, que eu acho que os homeopatas estudaram isso para fazer homeopatia, porque você vai diluindo, quando está em 1000, não sei quantos, na 12 já não tem mais o princípio ativo. Imagina quando chegar em 100, 500, 1000 diluições, quer dizer, deve ser o tubarão que inventou isso, porque uma gota d'água em 100 quilômetros de oceano, e ele sabe que ele tem, aliás, uma gota de sangue, ele sabe que ele tem carne, ele vai atrás. É só a homeopatia que explica esse negócio. A homeopatia do tubarão, no mínimo. Então, o nosso olfato, e é por isso que quando você está gripado, você não sente gosto de nada, não é? Você não sente. Eu vou dar aqui um bizu, como falam os militares, né? Vou dar uma dica, quando você tem que tomar remédio ruim.
Eu tenho que tomar um remédio ruim, horrível, todo dia de manhã. E aí como é que você toma esse remédio? Você não respira. Você engole, daí você pega água, bastante água limpa e bebe por cima. Agora, quando você respirar, o que você vai sentir de gosto é bem menor do que se você tiver que tomar, né, o iodo puro, assim, respirando. Você faz esse teste. Você engole o iodo, você não precisa tampar o nariz assim, é só não respirar. Ai, mas se eu não tampar, eu respiro. Então você não se domina. Começa a se dominar. Toma sem respirar. Tampa um, no outro dia tampa o outro, até que você vai chegar um dia que não precisa tampar nenhum. Né? Mas aí quando você vai ver, você toma aquele negócio, você não sente. Você não sente o gosto, enquanto não respira. Mas o que tem a ver o gosto com o respiro? É que nós só temos na nossa língua 4 áreas que identificam 4 tipos de reações químicas, que vão dar a gente o salgado, o doce, o amargo e o azedo. Então você só tem 4 escolhas na língua. Ou é amargo, ou é azedo, ou é salgado, ou é doce. Iodo não é nada, é ruim. Então você não dá para identificar o que é. Então quando você bebe, as papilas ficam discutindo. Será que isso é amargo? Será que isso é azedo? Será que isso é salgado? Será que isso é doce? E não chega a conclusão nenhuma. Então você engole o negócio e não sofre. Mas só que o que acontece? O bandido, ele tem as partículas que se comunicam, seja pelo ambiente, seja pela nossa estrutura oca, não é? Das nossas cavernas internas aqui. Aquilo que você engoliu vem para os terminais, que são milhões de terminais, milhões do nosso nariz. E aí você sente que o negócio não é nem salgado, nem azedo, nem doce, nem amargo, é ruim mesmo. Então você observa que ao respirar, você tem um contato com a substância. Mas quando você está gripado, o que acontece com o seu nariz? Vamos lá, vamos deixar os médicos e os enfermeiros falar. Juliana, o que acontece com o nariz do gripado? Fica entupido. E fica entupido. Fica entupido com o quê, Juliana? Com secreção. Uma coisa se chama muco. Isso mesmo. Não é? Esse muco envolve os terminais, que recebem a combinação química da substância. Então, seja uma coisa muito gostosa, seja uma coisa muito ruim, quando você está gripado, você não sente o gosto. Como se você não estivesse respirando, mas você está. Mas acontece que toda a terminação desses terminais sensitivos do olfato estão amortecidos. Estão lá, estão nadando no muco. Estou tentando sair daqui, estou morrendo afogado. Esse cara ficou gripado, nem para suar o nariz. Essa é uma reação do organismo e isso dificulta a percepção. Então, esses centros, o olfato, o tato, a audição, a gustação, a visão, eles foram desenvolvidos no corpo para garantir os impulsos elétricos adequados para que o espírito que está tomando conta dessa matéria densa possa entender o que está acontecendo com ela. Porque o espírito não precisa disso. Mas se o corpo dele, meu corpo vai olhar por todas as células da pele. Você não vai conseguir. A pele, nossa estrutura física na matéria, não consegue construir uma estrutura extremamente eficiente, como é o olho, para enxergar pela unha. Nós temos a nossa caixa craniana, que é o laboratório, ou todo como é que chama a estrutura aqui, que você põe lá para o gabinete do CPU? O gabinete da CPU é a nossa caixa craniana. Se você vai estudar quanto é importante para o espírito, a capacidade visual, você vai ver que a maior parte da CPU é ocupada por áreas neuronais ligadas à visualização, a enxergar. Se você, então, precisa de uma área extremamente preciosa e grande do cérebro
para modelar a capacidade visual, que só 2 buraquinhos vão poder ver. Imagina se tivesse que enxergar pela unha, a unha do dedinho do pé. Quer dizer, você ia ter que andar com 3 corpos para fazer todo o processamento das informações para que todo o seu corpo pudesse enxergar por toda parte. É impossível isto. Portanto, os engenheiros cromossômicos que estão cuidando do desenvolvimento do nosso organismo fizeram o quê? Vamos centralizar na matéria determinados núcleos que vão transformar determinados impulsos básicos em eletricidade, em conhecimento elétrico, para que através disto o espírito possa acessar. Sem isto, se você tiver um bloqueio elétrico na região do cérebro, você não sente dor. Existem técnicas de acupuntura que fazem isso. Elas bloqueiam a passagem do impulso elétrico de determinadas regiões do organismo para o fulcro que capta essa dor. Então a pessoa não sente dor. Ela estava com dores terríveis nas pernas. Se você usar o ponto adequado que a acupuntura ensina, nos processos corretos, você neutraliza o efeito da dor. Não porque a dor deixou de existir ou o problema passou, mas porque aquele fio que conduzia o impulso elétrico, ele está neutralizado. Aqui vai outra dica. Você vai tomar injeção, você morre de medo de injeção, morre de medo de injeção. Todo mundo diz que não. Mas outro dia eu fui tirar sangue e a moça falou assim para mim, você tem problema de tirar sangue? Eu falei assim, não tenho. Por quê? Porque aqui todo mundo tem. Muita gente, nossa, todo mundo tem. Os machão, então são os piores. Eles vão ficando branco. Eu tinha que tirar tanto sangue, que aquilo lá não era um exame, era uma sangria. Eram uns 10 tubos. Eu falei, são 10 tubos. Eu falei, pode, vai tirando aí. E ela só ficava me olhando assim, né? Tá suando? Não. Aí eu comecei a conversar com a moça, né? Para ela perceber que eu estava no meu juízo normal. Mas, quer ver por que eu estava contando disso? Tem o pessoal que tem o medo. Então, se você tem medo de injeção, porque ela vai doer quando vai picar a agulha, faça uma brincadeira com você mesmo. Porque o mesmo centro que leva o impulso da dor, da injeção, ele leva a mesma informação para o cérebro. Então, se você, quando vai ser atingido em determinada área, você começar a se beliscar em outra, você se belisca em outra, você não sente a picada. Porque o belisco faz o neurônio pensar, meu Deus, está vindo muita informação, onde eu presto atenção? Aí você fica lá no belisco e aí o cara te fura e você não percebe. Isso acontece na cozinha, a dona de casa está tão atarefada, tão atarantada com tanto horário, que ela se queima e não nota. Ela se corta, vai cortar o bife, vai cortar o tomate, vai cortar a cebola. Quando ela vê, nossa, meu Deus, eu não tenho molho de tomate, onde está passando essa cor? Não, é ela que está sangrando. Porque a mente está preocupada com outra coisa. E então, o impulso da dor passou, mas não foi valorizado como nós valorizamos. Agora, se você acha que não funciona isso, faz um teste. Pega uma pinça, vai lá na frente do espelho e tira um pelinho da sua sobrancelha. Ou um pelinho do seu nariz. Só um. Um só. Faça esse teste. Um pelinho só. Você vai falar assim, meu Deus, eu vou escolher. Mas vai doer. Você pega o pelinho lá, é esse aqui. Aí você segura bem com a pinça e começa, nossa, mas parece que vai arrancar uma mandioca da testa. E sente aquela dor terrível. Mas você está com pressa, o ônibus está chegando, tem aquele murundum todo lá, você passa correndo, você se raspa no muro chapiscado, deixa lá pelo, pele, sangue, e você não está nem aí porque você não quer perder o ônibus. Quer dizer, o que você sente numa panela que te queima, num muro que te roça, é muito mais grave do que você vai tirar um pelinho. Mas como você está ali prestando atenção no pelinho, o teu neurônio está, é agora, vai ser esse pelinho que vai fazer você gritar, de urrar de dor. E é a mesma coisa dos marombados que vão lá tirar sangue. Vai me doer. Agora. A hora que ele vê o tamanho da agulha,
Né? A hora que ele vê aquilo lá que parece um lápis, né? Que vai entrar ali naquela veinha. Nossa, ele nem se lembra mais quantos quilos ele levanta. Né? Ele fica desesperado. Então ele começa a prestar atenção e aquilo passa a ser uma tragédia. Começa a se beliscar. Pisa no seu pé. Faz alguma coisa para você perceber que você não vai sentir. Porque você faz uma... Isso é científico, tá? Não é assim coisa de pajé. Não é superstição da selva, não. Isso é científico. Você dá uma enganada. Talvez você sinta uma picadinha, mas é muito pequeno, porque você está se beliscando. Né? Ou fazendo alguma outra coisa que chama atenção para outra função cerebral. Então os espíritos, quando foram modelar, eles criaram esses mecanismos para que o impulso elétrico, não o impulso material, o impulso elétrico chegasse com a informação. Se você conseguir bloquear o impulso elétrico, você não sente a informação. Seja através da anestesia, processo químico, seja através da acupuntura, um processo mecânico, seja através da concentração, um processo psíquico, processo psicológico, você é capaz de diminuir, atenuar ou suprimir aquela sensação específica. Porque quem sente é o espírito. Mas ele só sente pelos processos mecânicos ou elétricos que fundamentam a transmissão dos impulsos. Por que você tem que comer sal? Por que você precisa do sódio? Por que você precisa do potássio? Por que você precisa de todos esses produtos, essas substâncias no seu organismo? Porque eles produzem íons que são fundamentais para a realização das diversas funções biológicas. Água, fundamental, e estruturas simples de sal, sódio e outras coisas. Se você fizer uma experiência em casa, é muito bonito, é muito fácil. Você vai ver como isso funciona. Você pega um carregador de celular de 12 volts. Crianças, só façam isso com a supervisão de um adulto. E você coloca num polo positivo um jacarezinho, daqueles que você prende, elétrico, liga o fiozinho. Um polo negativo, você liga um jacarezinho em uma colher, por exemplo. Essa colher de aço inox, chamada a colher do sacrifício. Aí você mergulha isso num recipiente com água, com sal. Do outro lado, naquele jacaré do polo positivo que você deixou sem nada, você põe uma peça que você queira limpar. Quando você liga na tomada, os íons que estão na água com sal, NaCl, não é? São os dois componentes principais, eles começam a migrar e eles começam a limpar aquela peça através de uma reação química que se chama eletrólise. Essa eletrólise produz gás em uma das pontas. Se você recolher o gás, você vai encontrar ali hidrogênio, que é inflamável. Por isso que as crianças têm que ter a supervisão de um adulto. É uma das formas de produção mais simples desse gás, mas é um processo que com ele você limpa. Por exemplo, você tem uma moeda que está suja, você já tentou passar caol, já tentou passar de tudo e não limpa, ela está incrustada. Se você fizer isto, estes íons que começam a migrar para o outro polo, eles começam a tirar a sujeira da superfície da moeda. É claro que se você deixar 2 dias lá, ela dissolve a moeda. Mas você deixa lá meia hora, quando você tirar a moeda e for lavá-la, e você esfregar, você vai ver que boa parte vai sair. E aquilo que você não enxergava, você começa a enxergar. Esse mecanismo é muito simples, mas acontece milhões de vezes no nosso corpo. E você precisa dessa substância. São os sais dessas substâncias e da água, que é o veículo. Aí o que acontece? Você cria a bomba elétrica que o espírito administra. E tudo se resume nesse processo de ordens contra ordens para dar as emoções, para a pessoa ter
um estado melhor, um estado pior, abatido, deprimido ou não. Sem falarmos, é claro, da ação magnética do mundo espiritual. Então, a gente observa que o fenômeno da dupla vista não depende do corpo físico, ele se estabelece na alma. Agora, algumas pessoas que não têm o corpo físico funcionante na área específica da vista, os cegos, isso não suprimiu neles a potencialidade de receber informações pela alma. A visão da alma é possível, mesmo que ele não enxergue com a matéria. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas informações? Eu não sou técnico nisso, apenas um curioso. E se eu não souber, nós vamos passar para as pessoas que têm o conhecimento, que possam explicar melhor. Fala. A dor que nós sentimos, isso é uma coisa, então, tem que ter uma ligação elétrica com o espírito. Então, a dor não é nada material, não é nada carnal, é isso? A dor é a denominação que nós damos ao desconforto que indica ao dono do corpo que alguma coisa está errada. É um desconforto. Porque é como um termostato, é como uma lâmpada, um alerta. Quando você ouve um apito, pip, 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 você sabe que o seu carro está com algum problema. Você não está lá, está longe, mas você vê, você escuta aquilo e sabe, alguma coisa está acontecendo que disparou o alarme. Alguém mexeu, alguém quebrou o vidro, alguém bateu. Então você é chamado para ir lá. A dor é o alarme que a natureza deu ao organismo para indicar ao dono do organismo que aquilo está com problema. E o que nós geralmente fazemos? Somos tão ignorantes, apesar de sermos espíritos ditos racionais, que nós, ao invés de resolvermos o problema, nós criamos mecanismos que neutralizam o alarme. Nós não sentimos dor para a gente continuar fazendo o que era gostoso. Ao invés de dizer, não, pelo amor de Deus, está doendo muito, mas toma um remedinho que passa. Não, mas e o que causou isso? Eu tenho que ver por que eu estou com essa dor. Não adianta você ir lá cortar o alarme do carro sem identificar por que está soando. Se quebraram o vidro, se tentaram roubar, se há um defeito elétrico. Agora, é claro, por exemplo, se você já sabe, você já foi lá e o alarme não para de tocar, você vai lá e dá um jeito, corta o fio ou dá um jeito de desligar o alarme, porque você já atendeu, está vendo o problema. Mas não dá para desligar esse alarme? Não está respondendo. Vai lá, corta o fio e ele para de tocar. Mas aí você parte do pressuposto que você vai resolver o que está acontecendo. Você foi até lá. Então, a dor é como... E você vê que o nosso organismo ele usa muito a dor para alertar. Então você tem dor quando está com fome, quando está com sono. Você sente uma sensação de incômodo, que a gente chama de incômodo, às vezes não é de dor, mas é incômodo. Você tem gastrite, dói o estômago. Você sente aquilo roer você. Não é? Você tem dor nos ossos, quando está numa postura que não é a melhor. Quem já teve aqui algum tipo de saúde? Quem já teve aqui algum tipo de nevralgia ou de... Como é que chama quando você dorme de mau jeito? Torcicolo, lombalgia. Você está dormindo, o corpo está deitado, que é a posição mais confortável, mais relaxada. Aí no dia seguinte você acorda com o pescoção torto. Assim, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu estou com uma dor terrível no pescoço. Você estava numa posição inadequada que criou um estado de estiramento ou de pré-inflamação daquela região. Mas não quer dizer que aquilo vai ser para sempre. Só que está dizendo para você, olha, mesmo dormindo você estava agredindo o seu corpo, então toma cuidado. Vai arrumar um jeito, muda o travesseiro, né, muda a companhia, né, ou dorme de outro jeito, para que você não tenha esses problemas. Então a dor representa esse alerta. Ela é útil, inclusive, existem casos, e isso a medicina estuda, alguns casos de meninos que não sentem dor, garotos, que por algum motivo não sentem dor. Então o menino já quebrou 38 vezes o braço, não sei quantas vezes a perna.
Os dedos, então, não sabem nem se ele tem. Porque ele não sente dor. Ele se queima, não sente dor. Ele pula da janela, não sente dor. Quebrou a perna, mas não sente dor. Está dando risada e o povo está esticando a perna dele lá. Não sente nada. E se nós não sentirmos dor, nós seremos nosso próprio algoz. Porque nem perceberemos. Esse é um dos problemas, por exemplo, dos rancenianos. Os rancenianos, eles têm uma diminuição ou uma supressão de certos terminais da pele, terminais de sensação, que ficam inutilizados. Então a pessoa encosta na panela, ela não puxa o braço, porque ela não está nem sentindo que está encostando na panela. Só que ela está cozinhando a carne dela. Os que têm hanseníase, já mesmo em tratamento, você observa, os tocos dos dedos são todos queimados. Porque eles geralmente são fumantes, fumam um cigarro com palha, sem filtro, sem nada, e o cigarro vai chegando nas articulações e queima, e ele não sente, não percebe. Então, você vê, às vezes, até meio necrosado, de queimado, porque ele não está sentindo. Então, é um mecanismo positivo que faz o indivíduo controlar-se. Agora, é aquela história, né? Ele gosta tanto da pinga que inventaram, não um processo para ele se libertar do vício, mas para ele beber sem problema. Então, você toma uma dose, um remédio antes, toma um remédio depois e você neutraliza o alarme que o seu fígado está te dando. Isso não é bom para mim, não faz mais isso comigo, para com isso. Pô, mas você gosta tanto, então você vai deixar o fígado sofrer sem reclamar. Então você toma os remédios para neutralizar a dor, mas ela é uma coisa, um fator positivo. E podem ser sensações físicas, como podem ser sensações psíquicas. Você pode ter um corpo que funciona muito bem e sentir dores terríveis do ponto de vista da emoção, da mágoa, de levar você a chorar. Não é? Que já aí não está vinculando a um processo químico do ponto da nossa estrutura biológica, mas sim algo que faça o seu espírito se conectar com coisas que são desconfortáveis. Lembranças, sentimentos, ok? Então, nós vamos ficar hoje na pergunta 447, na próxima semana vamos para a questão 448. Semana que vem nós vamos procurar dar uma avançada, porque vamos ver que são perguntas de fácil compreensão e de encadeamento bastante lógico. Temos perguntas, Ana Paula? Não tem pergunta nenhuma? Que povo mais sem vontade de perguntar. Aqui nós falamos sobre muitas coisas e, naturalmente, a questão da dupla vista ou da segunda vista fica em um segundo plano, porque procuramos ilustrar algumas ideias. Já que não há perguntas, vamos continuar com mais uma. A pergunta 448. Tem duas perguntas. Então estão salvos os que estavam já tendo que abrir o livro, porque o Valdiner abriu o saquinho de perguntas e ele vai fazer duas. Vamos lá, Valdiner. Sentimos sua falta semana passada. Você estava assistindo a gente aqui? Estava lá. Nós falamos de você, Valdiner. Você lembra? Não lembro porque me distraíram. Mas eu estava assistindo. Emoção, tá vendo? Nesta vivência dela, terrena, ela também sai do corpo. Sim. E não se percebe? Você quer saber por que ela não tem essa ideia clara de que o espírito, quando vai dormir, sai do corpo. E quando morre, ele fica preso. Não é isso? Na verdade, não é isso que ela não sabe. Isso ela sabe. O que ela não está consciente, até por uma falta, às vezes, de conhecimento, é que o estado dela como espírito corresponderá ao seu estado como mente encarnada. Ou seja, quando o corpo perece, o que sobrevive é governado pela mente. Como nós estamos em um mundo onde nós não temos o hábito de organizar a mente e fazer a mente controlar as nossas emoções, nossas buscas, nós somos criaturas reativas, ao invés de sermos criaturas ativas. O reativo é aquele que não sabe o que vai fazer, não sabe o que está pensando, mas se alguém o provoca, ele reage no sentido oposto daquilo que foi provocado. Nem sabe se é certo.
Então o reativo é aquele que é o marido que a mulher fala assim, benzinho, você vai fazer isso para mim. Ele fala, não vou. Não vou. Por quê? Porque ele não quer dizer que ele obedece à mulher. Mesmo que o que ela esteja pedindo seja uma coisa importante, óbvia, e que venha ajudar a todos os que fazem parte da família. Então é uma pessoa reativa. Então, o que é o problema? É que nós passamos muito tempo fazendo de conta, vivendo na Terra, coisas que não são reais, mas são aparentes. Como não nos aprofundamos, usando o raciocínio para tirar estes véus, a hora que o corpo morre, como que a pessoa vai estar do lado de lá? Ela vai estar com o padrão mental que ela aprendeu na Terra. Então, se ela foi de alguma religião que disse que ela vai dormir, ela vai ordenar o corpo. Não, agora eu vou dormir, agora eu vou dormir. Ah, estou chegando no fim, eu vou dormir. Vou dormir o sono eterno. E o corpo perece e a mente está ordenando que durma. Então ela dorme. Os que têm outras imagens, os que carregam outros padrões, vão ser direcionados, porque eles continuam sendo a mesma pessoa, eles continuam pensando com a mesma mente, eles continuam com os mesmos vícios. Eles então estarão sendo vítimas desses vícios. E isso faz com que, do lado de lá, o bebum continue procurando a pinga, o sexólatra continue buscando os bordéis, o faminto continue sonhando com a carninha mal passada. É difícil para a pessoa mudar o padrão da mente. O que faz a pessoa chegar em casa todo dia e abrir uma cerveja? Na hora do almoço, na hora da janta, todo dia. Não é o corpo. Porque se o corpo precisasse disso, a mãe, quando ele nasceu, dava batida de coco em vez de leite materno no seio. Se o álcool fosse necessário ao metabolismo, isso já estaria inserido na sua rotina normal de ingestão. Mas o que faz ele buscar o álcool diariamente? A mente. Uma fixação em certas emoções que o álcool favorece, que o álcool desperta. No caso do álcool. O que faz uma pessoa que tem o hábito do cigarro ficar fumando sabendo que tudo está contra ela? O fato de ela sentir a ressonância daquilo que psicologicamente lhe dá calma. É claro que chega um momento da poluição tão intensa do organismo que a química do organismo começa a exigir também. Mas antes de chegar nisso, tanto na bebida quanto nos vícios em geral, você está naquela fronteira, naquela faixa em que o que quer é a mente, não é a carne. A mente. Aliás, as pessoas que fumam nunca se esquecem, é o primeiro cigarro que fumaram. Porque a carne revoltou-se tanto contra eles que eles tiveram acesso de tosse, sentiram tudo queimando, aquela coisa horrível, aquele cheiro, aquele negócio entrando pelo nariz. Porque o corpo está dizendo, escuta, você está querendo me queimar vivo? O que você está pensando? O corpo está dizendo isso. Mas a mente, que não, é que meu amigo fuma, é que a minha amiga fuma, é que eu acho bonito, eu vi na televisão, o povo fuma, então eu vou enfiar fumaça quente, eu vou enfiar até você acostumar, bandido. Ele está dizendo para o corpo dele, a mente. Só que aí o que acontece? Ele começa a criar mecanismos de associação. Como a nicotina e outros, um cigarro tem mais ou menos 4.200 substâncias neurotóxicas, químicas que atuam no nosso funcionamento cerebral. Então uma delas faz com que o indivíduo sinta um pouco de calma. Dá uma certa sensação de segurança, de serenidade. Então a pessoa está nervosa, a primeira coisa que ela faz é acender o cigarro. Ela se sente primeiro em uma relação de confiança com aquele carinha que ela tem no meio do dedo. E segundo, quimicamente, a resposta também é essa. É a mesma resposta, ou parecida com a resposta do álcool, só que em outra área. Então o álcool também dá uma euforia, dá uma sensação de poder, porque libera os neurônios de certos recatos, ou de certos valores ou princípios. E a mente pode então se sentir livre para fazer o que quer. Então o indivíduo que fuma, ele está trabalhando contra o interesse do corpo, que inclusive protesta, mas é a mente dele. Aí o que acontece? O corpo morre. Quem é que é fumante? O corpo ou é a alma? É a alma.
É a mente que está achando que precisa daquilo. Chega do lado de lá, aí nós vamos encontrar o que André Luiz relata. Espíritos saindo atrás de fumantes para ir respirando a exalação da fumaça, carregada dos princípios vitalizantes do corpo físico, que para o espírito são formas de ele fumar por tabela. Nós vemos no livro Missionários da Luz o relato de entidades que estão dentro da cozinha da casa de uma família, respirando o vapor que sai das panelas, inalando os princípios alimentares que com o vapor sobem da matéria que estava sendo cozinhada, e eles sentem, eles inalam aquilo, e recolhem a parte astral dessas substâncias, como se eles estivessem comendo. É a mente que está fazendo isto. Então, por causa desse despreparo da mente, Waldiner, é que a pessoa que passou anos dormindo e saindo do corpo, ela está pensando que aquilo é uma função que ela não entende, não sabe por que é, mas que disseram para ela que quando morreu, vai dormir. Então, quando o corpo morre, ela ordena, ela já está programada para entrar em estado de hibernação. É a mente que programou-se assim. Então, o esforço dos espíritos é o quê? É fazer as pessoas pensar diferente. Entender como funcionam essas regras. Para que ela possa dizer, quer dizer então que eu não vou dormir? Não, não vai dormir. E aí, você começa a descobrir que existe um outro mundo daquele que você imaginava. E que você ia ser levado para aquelas mesmas coisas que vão milhares ou milhões de pessoas e que agora você pode evitar. E olha, gente, para muitos indivíduos, a salvação é ler um livro, que ela ainda nem acredite. Mas se ela lê um livro, que ela compreendeu a história, que falou sobre a sobrevivência, e que ela, não, eu não sou dessa religião, não acredito nesse negócio. Quando o corpo perecer e ela se vê naquela condição, ela fala assim, nossa, isso está parecendo com o livro que eu li. Porque está na mente. A mente vai sinalizar para ela. Olha, você não lembra que você leu um negócio assim, assim? Alguém falou com você de assim, assim? Alguém te explicou determinada coisa assim, assim? Então é agora! Porque você tem espíritos amigos que vão te ajudar a abrir a mente naquele momento. Se a pessoa aprender e ela quiser seguir, ela sai disso. Mas se ela não quiser, se ela não tiver onde se escorar, ela acha que morreu, acabou. Entendeu? Agora, não poderíamos chamar como se fosse uma instituição militar organizada, vamos dizer assim, os cavaleiros da Ordem de Malta, os templários, no plano espiritual. O que se poderia dizer, e isso André Luiz conta em algumas obras, principalmente no livro Libertação, os espíritos atrasados, os espíritos primitivos que estão tentando manter este padrão de influenciação negativa na humanidade, eles dividem os servos entre os que servem ao dragão e os que servem ao cordeiro. Eles chamam assim. Isso está na obra de André Luiz e em algumas outras obras que citam essas duas figuras, os dragões e o cordeiro. Agora, não quer dizer com isso que os que servem o cordeiro têm que usar uma roupa, têm que usar uma pelinha de ovelha. Não. Eles servem o cordeiro porque eles já escolheram determinados valores e lutam por esses valores. Enquanto que os que servem o dragão, pode até ser que tenham essas organizações com rituais, com símbolos para ostentar esta... Porque é típico da ignorância esse intimidar. Eu sou mais do que você, porque eu tenho 3 estrelas, você tem 2, o outro tem 1, o outro não tem estrela. Esse negócio de hierarquia, né? Que se comunica mais facilmente às mentes primitivas do que aquele que está baseado em merecimentos naturais, conquistados pela melhoria. Então, não vejo, na sua pergunta, como conceber um exército, sabe? Todo mundo marchando em nome do Cristo. Quer dizer, inclusive tem uns vídeos na internet muito, muito estranhos, em que determinada religião, no Rio de Janeiro, criou um exército entre os seus jovens adeptos. Então eles entram nos templos deles marchando. Aí tem alguém que ordena. Parece coisa de nazista.
nos templos religiosos, nos cultos religiosos. E o povo bate palma e aplaude o pai, a mãe, o sobrinho, o tio, tudo lá no culto. E aquele pá, 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 pá. Aí eles fazem um juramento, põe lá e repete umas palavras. Coisa de gente insana. Totalmente insana. Mas que os líderes que deveriam estar vendo isso estão estimulando. Não pode ser nada cristão isso, porque Jesus nunca pregou nada disto. Não, é que é para disciplinar a juventude. Não, discipline de outro jeito. Não precisa. Quer fazer isso lá fora? Quer fazer isso longe? Quer montar um batalhão? Tá, então vamos catar o lixo. Vamos marchando. A gente cata o lixo das ruas. A gente ajuda a melhorar a comunidade, a cidade. A gente vai limpar a praia de todo. Não precisa ir marchando. Você presta um serviço à comunidade por amor ao próximo. Isso sim. Jesus aprovaria. Mas montar uma milícia religiosa, isso, a própria estrutura da milícia já depõe contra aquilo que ela diz que defende. E se você imaginar que isso já é ruim assim no mundo material, seria muito pior no mundo espiritual com espíritos elevados, né? Transformar o Dr. Bezerra num líder de batalhão. Sentido agora! Eurípides, você está entrando na linha aí, Eurípides, você está fora da linha. Né? Não dá para conceber uma coisa dessa entre espíritos amigos. Então, o modo pelo qual eles organizam, mas eu considero sim um grupo voltado para um objetivo. Talvez, se você quiser usar esta figura como um exército, sem rituais, você poderia usá-la por empréstimo. Mas não assim como esta ideia militarizada no plano espiritual. São almas generosas que estão lutando pelo bem das pessoas encarnadas e das entidades desencarnadas também. Aliás, Lúcio, num dos romances que escreveu da fase moderna, da fase atual, se não me engano é o Esculpindo o Próprio Destino, onde há a história do político que é levado depois da morte, ele relata que existem espíritos superiores, elevados, cuja missão é permanecer nas regiões inferiores à crosta da Terra, sem poderem, inclusive, emitir qualquer oração em ligação com os espíritos que estão sobre eles, desempenhando missões, chamaríamos assim, não são assim, mas como se fossem missões suicidas, para resgatar determinados irmãos que estão lá. E só nas horas cruciais, se for necessário, eles se valem da elevação, que eles têm este poder, para saírem dali carregando essas entidades que eles conseguiram resgatar, sem serem obstados por entidades perversas que estão naquela região. Mas eles têm que se manter apagados para que não se autodenunciem. Eu vou fazer um Pai Nossozinho aqui porque eu estou tão... A hora que faz um Pai Nossozinho na região escura, ele se ilumina. E a hora que ele se ilumina, ele se denuncia. E as entidades sabem que o que ele está fazendo lá é atrapalhando, então vão atacá-lo. Então você vê como o mundo espiritual ele tem cuidados, inclusive a esse nível, para ajudar os próprios que estão ali achando que são donos do buraco. Para entenderem que não existe quem é dono do buraco, existe toda a terra. Eles poderão ser donos de toda a terra, se entenderem os objetivos da divindade. Ok? Bem, estamos chegando com isso no final do nosso estudo de hoje. Continuamos então na próxima semana com a pergunta 448, que faz Kardec aos espíritos, desejando saber se esta segunda vista, essa capacidade de enxergar do espírito é permanente. Algumas pessoas conseguem ver e, estando acordado ou estando no transe, se esta visão ela é permanente, ou seja, vão ver sempre, a vida inteira, daí para frente. Já que nós terminamos o nosso encontro, vamos pedir a todos que fechem os olhos para que façamos a oração com a qual encerraremos a noite de hoje. Senhor, muito obrigado por podermos encontrar informações que são úteis à renovação de nossas almas. Não porque esta renovação precise acontecer por Deus ter errado, mas porque, dando-nos a liberdade de agir,
nós nos conduzimos por caminhos tortuosos. Nós produzimos reações negativas. Nós nos afastamos da estrada, que é aquela mais rápida a nos conduzir aos nossos destinos. Daí, quando percebemos os equívocos, quando olhamos com olhos de ver os buracos que se multiplicam, as poças de lodo fétidas, as carniças espalhando o seu cheiro repulsivo, nós começamos a pensar, não é possível, este não deve ser o caminho. E então reformulamos nossos propósitos. Olhamos de onde viemos, procuramos as marcas que deixamos e refazemos a trajetória. Por isso é que é para nós tão precioso cada ensinamento que abre nossa mente para que nós vejamos o que estamos fazendo, para que nós olhemos a nosso redor, para que nós avaliemos valores que cultivamos, vocabulário que usemos, ideias que guardamos como preciosidades e então extraiamos destas escolhas uma avaliação diferente que possa fazer-nos decidir ou ir em frente ou reformular os passos, que saibamos separar os valores para que tenhamos boas atitudes baseadas na consciência lúcida, ao invés de apenas lastreá-las na reação instintiva. Obrigado por tantas almas devotadas ao bem da humanidade através da iluminação das nossas consciências, pelo esclarecimento dessas leis. Até agora, muitas vezes, fazemos coisas boas sendo maus por dentro. Ajudamos famintos, roubando de outros, para nos locupletarmos com a nossa inteligência. Mas quando conhecemos a lei, aprendemos a deixar de comer, para dar o nosso pão, por amor, a quem nunca comeu. Aprendemos a não nos preocupar com os lucros e a dividir para que outros, prejudicados pela má sorte, tenham a alegria de contabilizar algumas moedas em um sucesso que não muitas vezes tenha dependido somente deles, mas tenha dependido da generosidade de quem os queria ajudar a aprender. Ah, Senhor, que coisa boa quando o nosso espírito aprende a ler, a escrever. Porque até agora, na maior parte dos nossos casos, é apenas o corpo que sabe isso. A alma ainda está analfabeta. Como diz André Luiz na introdução do livro Nosso Lar. Doutos em doutrina e analfabetos do espírito. Aceita a prece que deixamos em silêncio aos teus pés, com a qual nós encerramos o encontro de hoje, sem nos esquecermos de continuar a vibrar por todos os irmãos envolvidos nas violências em todas as partes da terra, sobretudo nas regiões de maior conflito. Pai nosso,